Hello, pessoal! Tudo ótimo com você? Bora começar o nosso livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Esse é o título de Robert Fisher. É um livro muito legal, simples, vocês vão gostar, com muito ensinamento e com uma história muito fácil de entender, é divertida, é uma leitura muito gostosa. Capítulo 1, O Dilema do Cavaleiro. Bom, esse primeiro capítulo vai apresentar o cavaleiro para nós. Um baita de um cavaleiro, conhecido pela sua armadura, o melhor cavaleiro daquele reino, tá? Que se esforçou sempre para vencer dragões, para vencer as suas batalhas, para resgatar as donzelas que precisavam. E esse cavaleiro tem uma família, uma esposa, a Juliet, e o Christopher, o seu filho, tá? E a sua família pouco via esse cavaleiro, porque ele estava sempre empenhado nas suas batalhas, trabalhando muito. E quando ele não estava em batalha, ele estava lá cuidando da sua armadura, né? Lustrando ela, deixando ela realmente muito linda, admirando essa armadura. E de tanto que ele começou a ficar apaixonado por essa armadura, enamorado por essa armadura, ele passou a usar ela até fora do seu trabalho, fora das suas batalhas. Ele começou a usar no jantar, às vezes até para dormir, ele dormia de armadura. Ele acreditava que ele tinha que estar pronto com essa armadura para a qualquer momento que precisassem dele estar à disposição e servir. Algum tempo depois que passou com esse uso constante dessa armadura, até a sua família se esqueceu da sua aparência, porque ele estava sempre de armadura em todos os momentos. Muitas vezes, quando ele estava em casa também, as conversas que ele queria ter com a sua esposa e com o seu filho era para contar os seus atos heróicos, né? Ele não estava muito disposto a ouvir a esposa e o filho. Dessa maneira, a sua esposa começou a achar que ele gostava até mais da sua armadura do que dela. Ele chegou a expressar isso para ela. Ela chegou a expressar isso para ele. Ele falou: imagina, eu amo muito você. E ela pediu para que ele tirasse a armadura. E ele ficou um tanto confuso, ficou sem saber se tirava ou não, porque ele falava assim: mas eu tenho que estar pronto. E se alguém precisar dessa armadura, né? E ela foi insistente nisso, falou que ou ele tirava a sua armadura ou ela ia pegar o filho e ia embora. Ele pensou e viu que de fato não valeria a pena continuar com essa armadura e queria tirá-la. Porém, quando ele foi fazer isso, ele simplesmente não conseguiu. Ela estava emperrada. Ele não retirava essa armadura faziam anos, né? A viseira era o que ele mais movimentava, né? Porque ele abria ela para comer, para beber. Mas naquela manhã, até a viseira não estava se movimentando. Estava emperrada também. Ele ficou meio perturbado com isso, falou: preciso de alguém para me ajudar, e foi até o ferreiro do reino, que era o cara mais forte, né? Esse ferreiro deu vários golpes ali para tentar tirar esse elmo, para tentar desfazer tirar ele de dentro dessa armadura, e não conseguiu. Pediu para ele voltar no dia seguinte, porque ele estava cansado, já era um final de dia. Pediu para ele voltar no dia seguinte, para que ele conseguisse fazer novamente esse movimento para tentar tirar essa armadura. Tamanha era a indignação da sua esposa que ela não conseguiu nem acreditar mais que ele estava tentando tirar a armadura. Ele contou que foi ao ferreiro, que o ferreiro não conseguiu, mas ela não conseguiu nem acreditar. Por vários dias, ele esteve lá junto do ferreiro. O ferreiro fez golpes fortíssimos e não conseguiu arrancar essa armadura. Ele pôde perceber também que, apesar dessas marteladas do ferreiro, desses golpes, a armadura fazia com que ele não sentisse muita coisa. E ele usava fazia tanto tempo que ele observou que ele nem sabia mais como que era a vida sem ela. Bom, apesar dessas leituras que ele fez, ele falou: preciso fazer alguma coisa, o ferreiro não está me ajudando, eu vou acabar ficando sem a minha esposa e sem o meu filho, então eu vou atrás de alguém que possa me ajudar. Ele resolveu então sair da sua província e buscar essa ajuda e foi se despedir do rei. Nesse momento, ele encontra o bobo da corte, chamado Bolsa Alegre, que estava ali, falou que o rei não estava, que tiveram uma breve conversa ali, e nessa conversa, o
já começam alguns ensinamentos que, na verdade, passam um tanto desapercebido do nosso cavaleiro, né? Ele fica indignado, meio incomodado com as gracinhas do bobo da corte, né? Mas o bobo da corte mostra para ele que acredita que problemas nunca o deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. E ele ainda fala pro nosso cavaleiro que estamos todos presos em algum tipo de armadura. A sua só é mais fácil de encontrar. Tudo isso passou desapercebido do nosso cavaleiro, que só estava afim mesmo, era de fazer com que essa armadura saísse. E aí ele fala com o bobo da corte se ele conhece alguém que possa ajudar. E aí o bobo da corte fala que o mago Merlin com certeza pode ajudar ele. E aí ele fala, Merlin? Mas aquele sábio, mestre do rei Arthur? Ele fala, sim, esse mesmo. Ele fala, nossa, mas como é que eu vou encontrar ele, né? Ele tá bem longe daqui, nas florestas, elas são tão vastas, como é que eu vou saber onde ele está? E ele fala que quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. E o nosso cavaleiro, né, já responde, eu não posso esperar por ele, eu preciso ir atrás dele, eu não vou ficar esperando para ele aparecer na minha frente. E, beleza, obrigada, e vai atrás do Merlin. Na hora de se despedir do bobo da corte, na hora que ele vai apertar a mão do bobo da corte para agradecer essa sacada, ele aperta com tanta força que o bobo da corte grita com ele, fica com dor, ele percebe que ele fez muita força, e o bobo da corte fala mais uma coisa para ele, que também passa despercebido. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. E assim acaba o capítulo 1 do nosso livro. Estamos no capítulo 2, na floresta de Merlin. Bom, nesse capítulo, o cavaleiro já se encontra com o Merlin depois de muitos e muitos dias, meses procurando, estando muito cansado, percebendo que ele sabia pouco sobre a floresta, não sabia diferenciar frutos venenosos de comestíveis. Ele andou, até que em algum momento, quando já estava muito cansado, ele encontrou-se com o Merlin, né? E logo nas primeiras palavras, ele já ficou muito irritado, muito bravo com o Merlin. Então, esse capítulo eu vou trazer, inclusive, algumas falas deles, o livro traz muito um diálogo entre eles, né? E os aprendizados estão nesses formatos de diálogo, tá? Então, quando o cavaleiro fala pro Merlin, logo que eles se conhecem, que, nossa, eu estava procurando por você, há meses que eu estou perdido. Merlin responde, toda a sua vida você esteve perdido. E aí já começa a irritação dele, mas ele não tinha força, na verdade, para discutir, para brigar, né? Então, um outro ensinamento ali do Merlin que ele ouviu foi que uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar, quando está aprendendo. O Merlin também entrega pro nosso cavaleiro, através de um canudo, um líquido de uma cor estranha, em que o cavaleiro se sente muito acuado ali na hora de beber, pergunta o que é, e o Merlin já fala para ele, você é tão medroso, é por isso que você veste essa armadura. E ele bebe, ele aceita, ele não tinha muitas condições de ficar retrucando, né? E nesse líquido ele percebe que os primeiros goles pareciam muito amargos, os seguintes se tornavam mais agradáveis e os últimos estavam deliciosos. E ele pergunta o que era essa bebida. E o Merlin responde, vida. Ele fala, vida? Ele, isso mesmo, não parecia amargo no início, depois, enquanto você provava mais, ia se tornando agradável? E o cavaleiro falou, sim, era isso mesmo, os últimos goles estavam deliciosos. E o Merlin fala, foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. E ele diz, mas então você quer dizer que a vida é boa quando a gente aceita? E o Merlin diz, não é? Ele falou assim, você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? E o Merlin diz, mas você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez você já se perguntou por que você veste? Ele ainda estava muito fraco
e por muitos e muitos dias seguidos os animais o alimentavam, eles davam de comer, de beber, o Merlin dava aquele líquido que era uma vida por vários dias para ele ir recuperando as forças, e todo dia ele fazia a mesma pergunta para o Merlin: quando eu vou sair dessa armadura? E a resposta era: paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. O cavaleiro também questiona, né, se o Merlin foi professor do rei Arthur, como é que ele ainda estava vivo? E a resposta do Merlin é que ele estava conectado à fonte, que lá não existe passado, presente e futuro, que ele tem uma mente muito boa, né, e que a mente do cavaleiro, além de muito esperta, foi quem o aprisionou nessa armadura toda. Ele também pergunta, né? Ele volta naquele ponto onde o Merlin falou que ele era medroso, né? E aí ele quer entender por que ele disse isso. E o Merlin fala: mas não é verdade isso? Que você vestiu essa armadura porque você tinha medo? Ele falou assim: não, eu queria me defender, eu queria estar pronto para defender as pessoas, né? Para poder enfrentar as batalhas. E o Merlin vai só fazendo perguntas e perguntas para ele, né? Ele falou: eu vesti para me proteger quando eu ia para uma batalha. E ele fala: e você não tinha medo que você fosse gravemente ferido, então? Ele falou: mas não é o que todo mundo tem medo? Ele falou: quem disse que você tinha que batalhar? Ele falou: mas eu tinha que provar que eu era um cavaleiro gentil, bondoso, amoroso. Ele falou: se você realmente fosse gentil, bondoso e amoroso, por que você precisava provar isso? E o cavaleiro, a cada questionamento, a cada momento que o Merlin fazia essas perguntas, né, plantava essas dúvidas, ele fugia indo dormir, assim como ele fazia isso na sua casa, quando sua esposa, seu filho queriam falar, né, queriam conversar, ou mesmo quando ela reclamava sobre a sua ausência, era fugindo, indo dormir, fechando a sua viseira, que ele interrompia as conversas. E depois de muitos questionamentos ali, até de animais que estavam junto, ele fala para o Merlin que ele precisa ir embora, que a Juliet e o Christopher estão longe há muito tempo, estão sozinhos há muito tempo, né? Ou seja, mais uma vez querendo fugir ali. E o Merlin mostra para ele que, de repente, será que eles de fato vão querer, né, isso de volta, né? Talvez seja ele que queira. E aí o Merlin sugere que ele mande um bilhete para o seu filho para saber essa resposta, e um pombo leva esse bilhete e volta com uma resposta, né, do seu filho. Ele todo ansioso, querendo ver essa resposta e tal, pega esse papel e encontra um papel em branco que seu filho mandou, sem de fato uma resposta. E ele pergunta para o Merlin: mas o que significa, né, esse papel em branco? E o Merlin fala: significa que seu filho não sabe bastante a seu respeito para te dar uma resposta. Ele fica ali parado, atordoado, né? Caiu no chão, começa a chorar, né? Tenta conter as lágrimas porque ele acredita que cavaleiros com armaduras brilhantes não choram, né? Mas de fato ele adormece novamente de tanto que se sentiu triste, né? De tão exausto e afogado ali pelas suas próprias lágrimas. E assim termina o nosso capítulo 2. Bora lá para o nosso capítulo 3, o caminho da verdade. No capítulo anterior, o nosso cavaleiro tinha dormido de tanta tristeza, de tanto que tinha chorado ao receber um bilhete em branco do seu filho sobre se queria ou não a sua volta para casa. E nesse primeiro capítulo ele acorda com o Merlin ao seu lado, onde diz que ele acabou de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O nosso cavaleiro não entendeu, mas o Merlin falou: você entenderá, logo você entenderá, você verá. Você precisa partir. E ele ficou um tanto triste porque ele estava começando a gostar daquela vida na floresta, e ele também entendeu que para que voltar, para que partir se o seu filho e a sua esposa talvez não se interessassem pela sua volta ali com essa armadura. E ele até falou para o Merlin: por que me importar? Né? A Juliet e o Christopher não faz diferença se eu retirar ou não essa armadura. E Merlin diz para ele: pense em você mesmo. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causa um monte de problemas. E a sua situação só vai piorar com o passar do tempo.
Merlin pergunta para ele há quanto tempo faz que ele não recebe o calor, não sente o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, não come uma comida realmente por si mesmo, a não ser mastigada e enfiada por entre a sua viseira. E ele vai refletindo, vai pensando, se questionando e de fato concorda com Merlin de que ele tem que retirar essa armadura por ele mesmo. E Merlin diz que ele não pode continuar a viver e a pensar como ele fazia no passado, porque essa é a principal razão pela qual ele ficou preso nessa prisão de aço que é a sua armadura. E ele fala, mas como que eu vou conseguir mudar tudo isso? E o Merlin diz, não é tão difícil como pode parecer. Esse foi o caminho que você percorreu para chegar até a floresta. E ele responde, mas eu não percorri caminho nenhum, eu fiquei perdido durante meses. E o Merlin responde, é comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Ele diz, mas você quer dizer que então esse caminho estava aqui e eu que não conseguia ver? Ele diz, exatamente, você pode voltar por ele se quiser, mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Nosso cavaleiro entende que então ele tem algumas desses comportamentos, o que é confirmado pelo Merlin. E ele mostra que temos então, uma outra trilha, um outro caminho ele mostra. Que esse outro caminho é muito mais estreito e é muito mais íngreme do que aquele pelo qual você veio. Esse é o caminho da verdade. Ele vai se tornar ainda mais íngreme à medida que ele se aproximar do cume de uma montanha que está lá longe. O cavaleiro pensa, não tem certeza se isso vale a pena, pergunta o que eu vou ganhar quando eu atingir o topo. E mais uma vez ele escuta algo muito importante. É o que você vai perder, a armadura. Se retornar pelo caminho que tinha perdido antes, não vai ter a esperança de remover essa armadura. Ela provavelmente vai morrer com você e você morrerá de solidão, de fadiga, vai estar aí sozinho, sem comida, cada vez mais cansado. E depois de pensar, de refletir sobre essas palavras, ele fala, beleza, vou para o caminho da verdade. Merlin fica até animado, com essa decisão. Afinal, é uma trilha desconhecida e a armadura desse nosso cavaleiro é muito pesada. Vai atravancar o caminho, ele vai ter que ter muita coragem para seguir nesse caminho íngreme e estreito. Assim que toma a decisão, o cavaleiro já quer imediatamente ir para não correr o risco de mudar de ideia. Vai lá querer pegar seu cavalo e Merlin fala, não vai dar para ir de cavalo, vai ter que ir a pé. O cavaleiro fica meio desconsolado e Merlin, assim que percebe, já fala, mas você não vai viajar sozinho. O esquilo vai te acompanhar. E aí ele fala, mas por que eu vou precisar de um esquilo? Ele é tão arrogante, Ele fica pensando, o que um esquilo vai me ajudar? Vou montar em cima do esquilo? E o esquilo vem e responde para ele, você vai precisar de mim para ajudar você a comer. Quem mais anda mastigando nozes e enfiando aí pela sua viseira? O pombo, que levou o bilhete até o filho dele, que se chama Rebeca, ouve a história e também chega perto para poder ajudar e diz que também vai com ele. Ela sabe o caminho, então ela se propõe a ajudar e acompanhar o nosso cavaleiro. Essa disposição em ajudar desses animais faz com que a coragem necessária surja aí para o cavaleiro enfrentar esse caminho novo. Merlin entrega para ele uma chave e diz que essa chave abrirá as portas dos 3 castelos que vão bloquear o caminho do cavaleiro. Os 3 castelos são o castelo do silêncio, o segundo castelo é o conhecimento e o terceiro se chama vontade e ousadia. Merlin mostra para ele que ele só vai encontrar a saída depois de ter aprendido o que está lá para se aprender. Merlin ainda fala para ele que tem uma outra batalha que vai acontecer nesse caminho da verdade. A luta de aprender a amar a si mesmo. Ele sempre questionando, porque não sabe como fazer, pergunta, como vou fazer isso? E Merlin fala, para começar, você tem de aprender a se conhecer. E diz, para tranquilizá-lo, que caso ele encontre algo que não consegue lidar, basta chamar que ele irá encontrá-lo. E assim vão
cavaleiro, o esquilo e o pombo Rebeca caminhando por esse novo caminho. Algumas horas depois disso, nosso cavaleiro já estava exausto, dolorido. Eles param, encontram um lugar para descansar e para dormir. E no dia seguinte, o cavaleiro já é acordado pelo brilho do sol nos seus olhos. Ele, desacostumado com esse clarão, semicerrou os olhos, nunca tinha visto tanta passagem de luz pela sua viseira. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo e percebe que ele estava conseguindo ver mais do que no dia anterior. Ele estava podendo sentir o frescor do ar no seu rosto e percebe que parte da sua viseira tinha se rompido e caído. E aí, surpreso, ele se questiona, mas como isso aconteceu? E o esquilo fala para ele, esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como isso? E o esquilo mostra, por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco do seu filho. O cavaleiro reflete sobre isso e percebe que a tristeza que ele sentiu foi tão profunda que a armadura não pôde protegê-lo desse sentimento. Lágrimas de sentimentos reais o libertaram da armadura. Fica todo entusiasmado e segue em caminho, né? E ao longo do caminho ele vai percebendo outras formas de vida, né? Eles vão conversando e vai percebendo que dentro do seu interior ele está observando coisas e automaticamente percebendo o seu interior, ele vai tendo maiores percepções do mundo externo. Eles chegam até o Castelo do Silêncio e o cavaleiro fica um tanto desapontado, porque ele esperava uma estrutura extravagante, enorme, um castelo imenso, mas ele percebe que é um castelo como qualquer outro da região. E o pombo diz para ele, né, que quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, os seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro sinaliza como quem concorda com essas palavras e até verbaliza que ele está começando a achar que os animais são mais inteligentes do que os homens, coisa que anteriormente ele, né, achou que não precisaria dos animais com ele, achou que o que eles iam fazer junto, né, um tanto arrogante, e aí ele começa a admitir que talvez eles sejam até mais inteligentes, né? Mas o pombo ainda vem acrescentar que os animais aceitam, os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer, espero que o sol apareça de manhã para que eu possa ir lá no lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não vai estragar o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. E aí vem mais um ensinamento para nós, né? Bom, de frente com esse castelo, os animais falam para ele, nós não vamos entrar com você. E ele, que já estava amando, né, e confiando nesses dois animais, ficou desapontado mais uma vez, já que eles não iam acompanhá-lo, né? Ele quase falou isso, mas se conteve, porque percebeu que estava tendo novamente expectativas. Os animais falaram que levariam ele até a porta, mas que ele teria que entrar sozinho e que se encontravam do outro lado. E assim termina o terceiro capítulo desse livro. Estamos no capítulo 4, o Castelo do Silêncio. Mais uma vez, nós vamos ter um capítulo aqui com muitas falas, muitas conversas, então não será de fato um super resumo, senão vocês vão perder muitos ensinamentos, tá? Mas eu vou resumir ao máximo para você o que está contido nesse capítulo. Bom, o nosso cavaleiro chega no castelo, entra lá sozinho, né? Os animais ficaram para fora e entra numa imensa antessala. A hora que ele olha em volta, tem uma lareira, 3 tapetes no chão, ele se senta no tapete mais próximo do fogo e faz 2 observações, que parecia não ter nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo, e a outra coisa que ele observa é que o silêncio desse castelo era extraordinariamente misterioso, nem o fogo crepitava. Subitamente ele é surpreendido por uma voz familiar que fala, olá, cavaleiro. E ele olha para trás e vê que quem está ali é o rei.
E ali começa uma conversa que eu vou ler para vocês. O que o senhor está fazendo por aqui? E o rei responde: o mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo nenhuma porta. Não é possível ver, até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, o rei explicou. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nessa armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que você fosse um ser aprisionado. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. E o rei riu, pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui, para aprender mais sobre mim. O cavaleiro estava se sentindo imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando, será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo, certa vez eu tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente, mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair dessa sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria que vagar sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair desta sala. E o cavaleiro protestou, mas se o senhor não estava falando... Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem a outra pessoa víssemos o que estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei, depois de permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. Não quero ficar sozinho, ele exclamou, batendo o pé. Sem perceber, pisou no dedão do rei. Mais uma vez ele percebeu que era uma outra pessoa a quem ele machucava sem mesmo perceber. Mas o rei falou que tudo bem e garantiu para ele que essa armadura doía mais nele do que no próprio rei. E seguiu, falando com o cavaleiro. Eu entendo que você não queira ficar sozinho neste castelo. Eu também não queria quando eu comecei a vir aqui. Mas agora eu compreendo que o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu, mancando pelo quarto e acrescentou. Preciso seguir meu caminho agora. Aonde o senhor vai? A porta fica aqui, disse o cavaleiro. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que você quer dizer com finalmente consegui vê-la? Não lembrava onde ficava das outras vezes que esteve aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando que... Por que o rei se daria ao trabalho de continuar voltando? A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere, por favor, gritou o cavaleiro. E o rei olhou de volta para ele, compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria abalar a decisão do rei. E perguntou, existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida,
Esse é o novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem que fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou, esticou o braço como se fosse abrir uma porta e em seguida desapareceu parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo na sua direção. Nisso, o cavaleiro foi até perto de onde o rei estivera para ver se pegava aquele embalo daquela porta, mas quando chegou perto viu que só tinha uma parede sólida ali e novamente tudo que ele conseguia ouvir era o som da sua própria armadura, a armadura que ecoava pelo castelo. Depois de algum tempo, ficou realmente numa quietude e dessa maneira pôde francamente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. E naquele instante, ele viu uma porta na parede, mais afastada da sala. Então ele caminhou até ela, abriu lentamente e entrou em uma outra sala, que parecia muito com a anterior, mas era um tanto menor. E também não tinha nenhum barulho sequer, era totalmente silenciosa. E para passar o tempo, ele começou a falar alto com ele mesmo, sozinho ali, ficou contando coisas da sua infância para ele mesmo, e foi quando ele percebeu que ele tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. Ele refletiu intensamente sobre isso, até que o som da sua própria voz quebrou o silêncio e disse: "Acho que sempre tive medo de ficar sozinho." Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro abriu, entrou nessa sala seguinte, era menor do que a anterior, se sentou no chão e continuou a pensar. Logo a sua mente lhe diz que durante toda a sua vida perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer, e nunca desfrutava o que estava realmente acontecendo. E assim uma outra porta apareceu. Ela conduzia a uma sala ainda menor do que as outras, e incentivado por esse progresso, o cavaleiro fez algo que nunca tinha feito antes. Sentou-se, tranquilo, e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que, na maior parte de sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. Ele percebeu que ele também não ouvia a sua esposa quando ela tentava dizer como ela estava se sentindo, e especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava ao cavaleiro que ele estava triste também. De fato, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste da sua esposa. Tudo que ele tinha de fazer era abaixar a viseira e com isso conseguia fazê-la se calar. Ele constatou então que Juliet, sua esposa, devia se sentir muito solitária falando com um homem revestido de aço, tão sozinho quanto ele estava se sentindo naquele momento naquela sala. Dessa maneira, sua dor e sua solidão vieram à tona. Logo, ele também sentiu a dor e a solidão de Juliet. Ele percebeu que por anos ele forçou ela a viver em um castelo de silêncio e começou a chorar. Chorou tanto, que as lágrimas saíram de dentro da armadura, molharam o tapete e foram inundando aquela sala, apagou o fogo da lareira. E embora ele estivesse exausto por causa do dilúvio, ele se forçou até o caminho porque uma porta apareceu nesse momento de muita tristeza e choro. E ele passou por uma nova sala que não era muito maior do que um estábulo. E nesse momento, ele se pergunta em voz alta: por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? E uma voz responde: porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Ele assusta, olha ao seu redor. Ele estava sozinho, ou pelo menos ele pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz, respondendo ao seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si, disse a voz, com uma ponta de desgosto. Sentado aí, meio morto de fome, envolto nessa sucata, com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada.
Se você é o seu eu verdadeiro, ambos estamos encrencados. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que me diz é que você é meu eu verdadeiro. Por que não se manifestou antes? Tenho estado por perto há anos, replicou a voz. Mas essa é a primeira vez que você fica quieto o bastante para me escutar. O cavaleiro estava muito confuso. Se você é meu eu verdadeiro, então diga-me, por favor, quem sou eu? E a voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, disse o cavaleiro. Mas antes de dormir, quero saber como devo chamá-lo. E a voz responde, chamar-me? Eu sou você. E ele fala, não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem, me chame de Sam, então. Por que Sam? E ele fala, por que não? E, nesse momento, ele descansa. Ao acordar, ele não sabia onde estava realmente perdido. E só quando ele realmente desperta que percebe que o esquilo e Rebeca, o pombo, estavam sentados sobre o seu peito. E pergunta, como é que vocês entraram aqui? E o esquilo responde, não entramos lá dentro. Você é quem está aqui fora. O cavaleiro arregala os olhos, coloca-se sentado, observa a paisagem, tá todo admirado. Sem dúvida, ele estava de volta para o caminho da verdade, do outro lado do castelo. E pergunta, como é que foi que eu saí de lá? E a Rebeca responde, da única maneira possível. Você concebeu a saída. E diz, a última coisa que eu me lembro era que eu estava falando com... E não continua, porque achou que não era fácil explicar, Será que realmente era verdade? Será que ele estava falando com ele mesmo? Será que era imaginação? Enfim, ficou quieto e percebeu, foi coçar a cabeça e percebeu que, na verdade, ele estava coçando a própria pele, Ele observou que o elmo tinha se desprendido. Ele tocou seu rosto, a barba toda descuidada, deu um grito nesse momento e os bichinhos disseram, sim, nós sabemos. Ele falou, você deve ter chorado lá no castelo. Ele falou, sim, chorei. Mas como é que é possível um elmo inteiro, se corroer assim da noite para o dia? E os animais riram. Você não passou apenas uma noite no castelo. Você permaneceu no castelo por muito, muito tempo. E nessa hora ele estava todo boquiaberto, sem poder acreditar, e chamou o Merlin. E o Merlin apareceu exatamente como disse que o faria quando ele precisasse. E antes mesmo que ele fizesse a sua pergunta, Merlin fala para ele, realmente você passou muito tempo lá dentro. E ele fala, mas como é que você sabia o que eu queria perguntar? Como eu me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte um do outro. O cavaleiro refletiu. Começo a entender. Eu pude sentir a dor de Juliet, porque sou parte dela? Sim, Merlin respondeu. Foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por uma pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso. O mago sorriu com uma certa indulgência e disse, não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas, você nasceu com um coração e agora o está usando, simplesmente como deveria fazê-lo. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, hein, Merlin? Disse o cavaleiro. Eu não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro se sentiu aliviado e disse, então eu realmente o ouvi? Não foi apenas fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco, apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente, sem que você percebesse. E ele diz, não compreendo.
você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. E então desaparece sem que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas. E assim o nosso capítulo 4 finaliza. Estamos no capítulo 5, o castelo do conhecimento. Então o cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade e pararam apenas 2 vezes naquele dia. Estavam em direção ao castelo do conhecimento, que era o segundo castelo que Merlin disse. Pouco antes do cair da noite, já podiam avistar morro acima. Esse castelo, o castelo do conhecimento, era maior do que o castelo do silêncio e a sua porta era feita de ouro maciço. Esse castelo era o maior que o cavaleiro já tinha visto. Era maior até do que o rei havia construído para ele. Ele ficou ali olhando fixamente essa estrutura, impressionado, quem será que teria projetado? E os seus pensamentos foram interrompidos pela voz do Sam, que disse: o castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro, um tanto surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente, disse: estou contente por você ter voltado. E Sam diz: na verdade eu nunca fui embora. Lembre-se que eu sou você. Em frente à porta, abriu com a chave que Merlin deu, e enquanto empurrava a porta, ele perguntou para Rebeca e o Esquilo se eles o deixariam de novo como tinham feito no Castelo do Silêncio. E para sua surpresa, Rebeca disse que não. O silêncio é para um, o conhecimento é para todos. E os 3 atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca daquelas tochas que ficam junto à porta de entrada para poder iluminar, mas não tinha nenhuma. E o Esquilo o chamou, ele foi até a direção dessa voz e viu na parede uma inscrição que brilhava, dizendo: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Sam disse sem rodeios: isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. E o cavaleiro responde: Sam, apostarei em que você está certo. E nesse momento um vislumbre de luz aparece. Esquilo chama novamente o cavaleiro e ele tinha encontrado uma outra inscrição que brilhava, entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Depois de algum tempinho ali, ele percebe que só entendendo o significado dessa inscrição é que ele realmente encontraria a luz e conseguiria sair desse castelo. Suspirou, sentou e leu novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliet e Christopher, embora ele tivesse admitido que antes de Juliet começar a beber muito, ele a amava mais. E Sam disse para ele: sim, você amava Juliet e Christopher, mas não necessitava deles também? Penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliet acrescentara à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitava de tudo de bom que ela fazia, como, por exemplo, convidar os amigos para virem em casa e para darem uma força depois que ele ficou preso nessa armadura. Ele recordou que tempos antes as atividades de cavaleiro estiveram em baixa, eles não tinham muitos recursos para comprar roupas novas, contratar serviçais, e que sua esposa fez belas vestimentas para a família, cozinhara pratos deliciosos para o cavaleiro e para os seus amigos. Ele também lembrou que ela mantinha o castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para ela manter, e frequentemente tinham de se mudar para um mais barato quando ele voltava falido de alguma cruzada, e ele deixava ela sozinha para fazer a maior parte da mudança e ia para algum torneio, saía, deixava ela responsável. Pensando nisso, lembrou também o quanto ela parecia exausta enquanto fazia as mudanças e como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles.
E aí Sam fala para ele, mas não foi a partir daí que ela começou a beber? O cavaleiro concordou com a cabeça, seus olhos começaram a se encher de lágrimas, e aí um pensamento lhe aterrorizou. Ele não queria se culpar por tudo que fizeram, ele preferia culpar Juliet pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato de ele ter ficado entalado na armadura. E quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliet injustamente, mais lágrimas rolaram de seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. E enquanto chorava, ocorreu que também necessitara de Christopher mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai quando esse ficasse velho. E isso não queria dizer que não amava Christopher, ele amava a beleza dos cabelos dourados, também gostava muito quando ele dizia que o amava, mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos do Christopher, eles também eram uma resposta, a uma necessidade que havia dentro dele. Envolto de um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliet de Christopher porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara, dos dragões e de todas as pessoas por quem ele lutara nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. E quando ele admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. E nesse momento uma mão toca seu ombro, ele olha, Merlin está sorrindo para ele e diz que se ele já começou esse caminho, ele já começou a se amar, porque ele questiona e diz que não sabe como. Também diz que é um tolo, mas Merlin diz para ele que não. Você sabendo a verdade é o amor. E isso conforta o cavaleiro, ele para de chorar. E quando os olhos se secam, ele percebe a luz de fato que está à sua volta. Era uma luz que ele nunca tinha visto antes. Parecia vir de um lugar, ao mesmo tempo de todos os lugares. E Merlin diz, não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. Ele agradece Merlin por ter vindo mesmo sem ele chamar. E Merlin diz que tudo bem. Às vezes a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. E desaparece novamente. O cavaleiro começa a andar novamente e Rebeca surge, chamando eles para ver um espelho que ela encontrou, que não era um espelho comum. Ela diz que ele não mostra como você parece, mostra o que você realmente é. Um tanto resistente, ele não queria muito se deparar com aquilo que apareceria no espelho, mas ele vai e, para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, ele viu uma pessoa charmosa, cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e amor. E ele pergunta, quem é esse? E o esquilo responde, é você. Ele falou, mas esse espelho é uma impostura, não é assim que eu me pareço. E Sam explica, você está vendo o seu eu verdadeiro, o eu que vive por debaixo dessa armadura. E ele protesta, mas esse homem é uma espécime perfeito, e sua face é plena de beleza e inocência. E mais uma vez Sam responde, esse é o seu potencial, ser belo, inocente e perfeito. E diz o cavaleiro, se esse é meu potencial, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replica Sam, você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está há tanto tempo em você que se tornou visível e permanente. Talvez eu realmente tenha escondido os meus sentimentos, disse o cavaleiro.
Mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo que eu tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. E ao pronunciar essas palavras, ele compreende que viveu toda a sua vida de uma maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutaram, os dragões que mataram, as donzelas que salvaram da aflição, tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. E conclui que, dardos arremessados, desperdicei minha vida inteira. Mas Sam diz que não, rapidamente. Ela não foi desperdiçada, você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. E ele diz, mesmo assim, sinto vontade de chorar. E Sam responde, isso sim seria um desperdício. Porque lágrimas de autopiedade e um desprazer terminam. Não são as desse tipo que armaduras eliminam. Ele olha para o espelho mais uma vez, bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento retribuíam o olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. E com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes até. Iluminou a sala inteira, mostrando que, para surpresa do cavaleiro, o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse o Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça. E justo quando estava pronto de partir, Esquilo chega e diz que tem uma macieira que ele precisa ver, que tem maçãs maravilhosas, vermelhas, e ele com fome diz, vamos lá que eu quero ver. E chegando até a macieira, eles encontram mais uma inscrição esculpida numa laje de pedra do lado da árvore, onde estava escrito, para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. Ele fica pensando sobre a frase, pergunta aos animais se eles entendem alguma coisa sobre isso. Ninguém entende nada até que o mago reaparece. E ele diz, as árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores, assim como Rebeca e Esquilo estão felizes simplesmente sendo o que são. E ele retruca, mas os seres humanos são diferentes. A gente tem mente complicada, a gente quer ser melhor, se tornar melhor. E Merlin pergunta, melhor do que o quê? E responde o cavaleiro, melhores do que são. E Merlin pergunta, eles nascem lindos, inocentes e perfeitos, o que pode ser melhor do que isso? Não, eu estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são. E desejam ser melhores do que os outros são, sabe? Como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, diz Merlin. A ambição, originada dessa sua mente complicada, o levou a tentar provar que você era melhor do que os outros cavaleiros. E o que há de errado com isso? Perguntou o cavaleiro defensivamente. Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser que não podia desfrutar de ser simplesmente? Você está me deixando todo confuso, respondeu o cavaleiro. Sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos e poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas desejam progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e generoso, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. É verdade, sorriu Merlin. Existe mais de um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Não, para mim a ambição é ambição, ou a pessoa deseja ir para frente ou não deseja. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição, originada na mente, pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração
pode trazer também felicidade. Que é a ambição que vem do coração? Questionou o cavaleiro. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Como? Perguntou o cavaleiro, esforçando-se para poder compreender. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, mais ela cresce e mais formosa se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, realizando seu potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Mas, objetou o cavaleiro, se eu ficasse por aí o dia todo dando maçãs de graça, não teria condições de possuir um elegante castelo, nem poderia trocar o cavalo do ano passado por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Vai dizer isso a uma esposa que deseja um castelo e um reino melhor? Retorquiu o cavaleiro. Um ar de divertimento despontou do rosto do Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar pelo castelo e cavalos novos. Depois poderia doar as maçãs de que não precisasse para que outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas neste mundo, disse o cavaleiro, filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, disse Merlin. Você recebe a mesma energia vital que a árvore, usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Te garanto que, se aprender como a árvore, também vai poder gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar. E logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que eu preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro. Merlin riu. Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisasse ficar em um mesmo lugar. Mas, se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro se sentou silenciosamente, refletiu sobre as palavras, contemplou a macieira, seus olhos se viraram para o esquilo, depois para Rebeca e principalmente para o Merlin. Nem a árvore, nem os animais tinham ambição, e a ambição de Merlin, ela vinha obviamente do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos, eram todos belos, bem diferente dele mesmo. Magro, com uma barba desgrenhada, subnutrido, nervoso e exausto de tanto arrastar sua armadura. Tudo aquilo que ele adquirira por conta da ambição de sua mente. E depois de pensar, de refletir, ele diz que de agora em diante minha ambição virá do coração. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e o Merlin desapareceram. O cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade, junto com Rebeca e Esquilo. Junto ao caminho tinha um riacho, eles pararam para beber água e, um tanto surpreso, ele se viu quando percebeu que a armadura sobre os seus braços e as pernas tinham enferrujado e desprendido também. Sua barba estava longa novamente, evidenciando que o castelo do conhecimento, assim como o castelo do silêncio, tinha alguns truques com o tempo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. E lembrou de quantas vezes o tempo se arrastou quando ele tinha dedicado esse tempo aos outros para preenchê-lo. Se livrando dessa armadura, exceto a do peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve, jovem, como muitos anos antes não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava. E com passos firmes de um jovem,
partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia, junto com Rebeca e Esquilo. E assim finaliza-se o capítulo 5. Estamos no capítulo 6, o castelo da vontade e da ousadia. Então, nesse capítulo, o nosso cavaleiro, sua pomba Rebeca e o Esquilo chegam ao castelo mais alto do que os outros, com paredes mais grossas, o castelo da vontade, da ousadia. Diferente dos outros, conforme eles estão na ponte em direção ao castelo, a porta desse castelo é escancarada e dela sai um imenso dragão, soltando fogo pelas ventas. Um dragão enorme, rugindo não apenas pela boca, mas pelas orelhas e pelos olhos também. O cavaleiro, que estava sem a sua espada, chamou o Merlin, mas para o seu desânimo, ele não apareceu. E ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. E o monstro responde para ele. Ele estava falando de dragões comuns. O cavaleiro consegue se controlar, parar de tremer e falar, ordenar esse dragão que saísse, o qual riu da sua cara. E para ganhar tempo, o cavaleiro pergunta para ele: o que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? E o dragão responde: em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Eu sou o dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro teve que admitir que esse dragão tinha o nome certo, porque medo e dúvida era exatamente o que ele estava sentindo. E o dragão continua: eu estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento. Rebeca fala no ouvido do cavaleiro: uma vez o Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E o cavaleiro fala assim para ela: mas você acredita nisso? Ela fala: sim, acredito. Então pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes aí, que eu tô indo embora. Vira as costas e vai em direção contrária ao castelo. Esse dragão ri da cara dele, né? E aí o Esquilo fala assim para ele: você vai desistir depois de ter chegado tão longe? E o cavaleiro fala: não sei. Eu acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo. Né? Ele estava assim, inconformado. Como assim, né? Eu vou lá enfrentar sem uma espada. Mas aí o Sam, o seu eu, fala com ele: como pode viver consigo se não tem a vontade e ousadia para testar o seu autoconhecimento? E ele pergunta para sua consciência: você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Ele diz: certamente. O autoconhecimento é verdade. E você sabe o que dizem, a verdade é a mais poderosa do que a espada. Eu sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Tão logo que ele proferiu essas palavras, ele lembrou que ele não tinha que provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso, portanto não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. E pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, ele respirou fundo e foi em direção ao castelo novamente. É claro que o dragão veio ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, o cavaleiro continuou marchando em frente, em direção a ele. Porém, sua coragem logo começou a se derreter, assim como a sua barba, quando o dragão cuspiu fogo nela. E gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e saiu correndo. Foi até um riacho para apagar essas chamas que estavam no seu corpo, na sua barba. E o Esquilo e a Rebeca permaneceram na margem desse riacho e, tentando consolá-lo, disseram: você foi muito corajoso. Nada mal para uma primeira tentativa. E ele olha para os dois e fala assim: o que você quer dizer com uma primeira tentativa? E o Esquilo diz, né, como quem não quer nada: você será mais bem sucedido quando voltar pela segunda vez. E o cavaleiro retruca com muita raiva: volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, diz Rebeca. E o fogo que saía da sua boca era também uma ilusão? E Rebeca responde: era. O fogo também era uma ilusão.
Então por que me encontro aqui sentado nesse riacho com as minhas calças queimadas? Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá o poder para queimar suas calças e tudo mais, diz o esquilo. Eles estão certos, acrescenta Sam. Você tem de voltar e encarar o dragão de uma vez por todas. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo. Mas se você não o encarar, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar quando não há outra alternativa, diz o cavaleiro. Faz força para se colocar de pé e vai em direção novamente ao castelo. O dragão olha para ele descrente e pergunta: por aqui de novo? Bem, desta vez eu vou queimar você de verdade. Mas agora, quem estava ali era um cavaleiro diferente, que marchava em direção ao dragão. Um que recitava sem parar: medo e dúvida são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Porém, por mais que o monstro tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. As suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro. Mas essas sementes, as sementes da dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci! Bradou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão mal podia falar. Talvez desta vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. E dito isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro desafiou. Cada vez que voltar eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca vai até a direção dele, pousa no ombro. Está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Ah, é? E se você acreditava realmente nisso, por que você não veio enfrentar esse dragão comigo? Pergunta o cavaleiro. E Rebeca diz: eu não gostaria de interferir. É a sua viagem. Rindo, o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. E Sam explica: você não tem que aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que as possui. E o cavaleiro, rindo de pura alegria, pôde ver o topo da montanha. O caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto. Mas não importava, ele sabia que nada poderia detê-lo agora. E assim termina esse capítulo e esse castelo. Estamos no nosso último capítulo, capítulo 7, o vértice da verdade. Centímetro a centímetro, mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha. Os dedos estavam até sangrando de tanto se apoiar nas pedras. E quando ele estava quase no topo, o seu caminho foi bloqueado por uma rocha muito grande. E nessa rocha tinha uma inscrição esculpida: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecimento me agarro. O cavaleiro se sentiu exausto demais para pensar e vencer esse obstáculo. Parecia impossível decifrar essa inscrição. Ele estava ao mesmo tempo agarrado na parte lateral da montanha, mas ele sabia que ele tinha que tentar. Esquilo e a Rebeca se sentiram tentados a demonstrar uma simpatia, mas logo se detiveram, porque eles sabiam que simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça, então leu de novo a última parte da inscrição que dizia: pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me agarro. Ele refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrara durante toda a vida. Havia a sua identidade, quem ele pensava que ele era e quem ele pensava que não era. Haviam suas crenças,
tudo aquilo que ele pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia também seus julgamentos, as coisas que ele considerava boas e as coisas que considerava ruins. E ele entendeu que ele precisava se soltar da pedra para poder ir adiante. Mas ele não estava se conformando se era isso mesmo e começou ali uma batalha com a sua consciência, ele e Sam conversando, onde ele fala assim: o que você está tentando fazer? Matar a gente, me aconselhando a soltar dessa pedra? Na verdade, a gente já está morrendo, disse o Sam. Olhe para você mesmo, você está tão magro que poderia passar debaixo da porta. Além de estar exausto e cheio de medo. E o cavaleiro diz: o meu medo agora ele nem se compara com o que eu costumava sentir. E Sam diz: se é assim, então se solte, acredite. E ele fala: acreditar em quem? Não é em quem. Não é em quem, mas sim nisso. Isso, pergunta o cavaleiro. Sim, isso. A vida, a força, o universo, Deus. Chame como você quiser. E ele sussurra no seu ouvido: solte-se. E o cavaleiro parecia não ter escolha. As suas forças estavam cada vez diminuindo, o sangue escorrendo pela ponta dos seus dedos. E acreditando que morreria, ele se soltou. Conforme ele se soltou, ele mergulhou nas suas memórias. Relembrou tudo em sua vida pelo que tinha culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo naquele vazio, ele se desprendia de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Naquele momento, ele aceitou a responsabilidade pela sua vida, pelos acontecimentos que tinham moldado sua vida. E não quis mais culpar ninguém ou qualquer coisa por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não mais tinha medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu e algo estranho começou a acontecer. Ele começou a cair para cima. Isso mesmo. Embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ele ainda se sentia conectado à parte mais profunda de si mesmo. Sentia-se conectado ao próprio centro da Terra. E ele continuou, caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unindo tanto o céu quanto a terra. E de repente não estava mais caindo, estava em pé, no topo da montanha, e compreendia o total significado do que estava escrito na rocha. Ele se desprendera de tudo que temia e tudo que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que estava ao seu redor. E antes, o medo do desconhecido camuflava seus sentimentos. Mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol, a melodia da brisa, da montanha, a beleza dos contornos e as cores da natureza. Tudo isso encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Nesse momento, ele percebeu que seu coração de fato transbordava amor. Por si mesmo, por Juliet e por Christopher. Também por Merlin, pelo esquilo, pela Rebecca. E pela vida, e por esse mundo inteiro maravilhoso. Dos seus olhos saíam lágrimas de gratidão. E ele pensava que quase morreu pelas lágrimas que deixou de chorar. Essas lágrimas rolavam pelo seu rosto, pela barba, pelo peitoral. Vieram do coração. Eram quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura.
O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo do aço. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que a sua armadura com o melhor dos polimentos. Uma luz brilhante como um riacho, como a lua, deslumbrante como o sol. Pois de fato, agora o cavaleiro era riacho, era lua, era sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora, e muito mais, porque ele era um com o universo, ele era amor. E assim, começa a vida do nosso cavaleiro. Termina esse livro que é só o começo da vida do cavaleiro. E eu me despeço aqui de vocês com um sentimento de muita gratidão, de honra por ter podido servi-lo com esse livro. Espero que você tenha aproveitado muito. Espero que todo esse conhecimento tenha sido útil, tenha feito sentido e que você consiga colocar isso em prática na tua vida.